Fala pessoal, Paulo Matias aqui, e hoje eu vou falar sobre um jogo que eu estava bem ansioso e infelizmente não entregou tudo aquilo que eu esperava. Eu joguei 15 horas de Star Wars Outlaws e hoje vou trazer para vocês aqui a minha opinião sobre o que eu achei do jogo e vou apontar claramente, né, bug pra cá, bug pra lá, padrão Ubisoft. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história e bora lá. Bom, no jogo tu joga com a Kay Vess, né, que é uma caçadora de recompensas e ladra. Nisso, ela é uma mistura de Indiana Jones, Nathan Drake, Han Solo, só que ela executa tudo isso de uma forma péssima, infelizmente. E junto com ela a gente tem o parceiro, o Nix, que ele te ajuda a, por exemplo, abrir um cofre ou distrair um inimigo, tipo de coisa. A grande missão do jogo é formar uma equipe para fazer um assalto grandioso, né? Esse é o objetivo principal, porque a Kay Vess quer se aposentar, quem diria? A trama principal até chega a te prender até certo ponto, mas infelizmente ela não consegue suprir aquela demanda que a gente já espera por ser um jogo de Star Wars, né? Então a gente já tem um nível lá em cima de hype, e aí chega e não é tudo aquilo. A Kay consegue até ser carismática até certo ponto, mesmo com aquelas expressões faciais horrendas, né? Ele sabe de todos os acordos do governador em Mirogana. Isso é inesperado. Vou mandar um contato buscar ele agora mesmo. E aí, eu vou poder ouvir todos os segredos da Aurora Escarlate? Só um. A caçadora de recompensa que tá atrás da sua marca de morte? O nome dela é Veil. E ela é famosa. Parece que eu também tenho uma reputação. Nessa linha de trabalho, compensa ser anônimo. Ela consegue ter um certo feeling ali com o Nix e tudo mais, mas mesmo tendo aqueles personagens coadjuvantes que são muito tops, que a gente já conhece do universo de Star Wars, né? Infelizmente, mesmo eles não conseguem carregar a história do jeito que deveriam, né? E isso sem falar das revoltas, né? Que parece que foram jogadas lá e não tem nenhum impacto, é praticamente só para causar um certo drama ali no jogo e deixar assim. Não. Você atrapalharia. Vamos lá! Eu particularmente, eu gosto de um enredo sólido, mesmo a gameplay sendo muito boa, isso ajuda, né, ao desenvolvimento do jogo, e isso não é uma coisa que acontece em Star Wars Outlaws. Bom, vamos falar um pouco sobre os pontos positivos do jogo também. Bom, tem muita coisa no jogo que faz o jogo realmente brilhar. Por exemplo, quando tu tá ali na rua e tu dá um petisco pro Nix, ou tu atira nele por acaso, ele faz uma feição de que vai morrer, é uma brincadeira entre eles ali que é bem legal, e eles tiveram um trabalho minucioso de trazer isso pro jogo. Piu, piu! Mandou bem, Nix. Ou mesmo quando tu faz um bate-papo com algum NPC ali, e tu acaba descobrindo uma backstory muito legal, diferente, né? Que é uma coisa que é bem rica no universo de Star Wars, né? E eles aprofundam isso em certas partes e é bem legal. Outro ponto positivo é o cenário de Star Wars Outlaws. O jogo é realmente muito lindo, muito incrível. Então tem certos momentos que tu fica embasbacado com aquela experiência que tu tá tendo ali, certo? Então, a não ser quando tu tá lá no mundo de Tatooine, tu tem aquelas lembranças dos filmes, né? Que é muito importante, essa nostalgia quando a gente tá sentindo jogando. Em outros momentos, tu simplesmente tá fazendo uma side quest ali, onde o Nix te aponta um objeto e tu tem que ir até tal lugar. E chegando lá, tu vê o topo da montanha e tu consegue ver todo o mundo daquele lugar onde tu tá, de forma ampla. E isso é realmente incrível. E isso te ajuda a conseguir conciliar uma história não tão boa em um universo muito lindo, muito vasto. Mas é claro, né? A Ubisoft já tinha a fórmula do bolo pronta, era só executar bem. O jogo tem aquele mundo aberto padrão do Ubisoft, onde tem vários planetas, várias missões para fazer, só que isso muitas vezes se torna um grande problema. Porque, de certa forma, tu só tem que ir ali, sabotar uma coisa, salvar um refém, ou invadir uma base, e isso se repete muitas vezes durante o jogo. E fora isso, às vezes tu tá sabotando uma base aqui, tu pega um componente, e esse mesmo componente vai ter em outra base para formar, por exemplo, um equipamento de hack. Tu pega a peça de baixo, depois você pega a peça de cima, e isso tu tá fazendo justamente invadindo base, invadindo base, invadindo base. E nisso,
Pra tu chegar de uma base a outra, como o mundo é muito grande, tu pega o teu scooter lá e tu vai, é questão de, sei lá, 3 minutos só no scooter ali, indo de uma ponta a outro mundo, né? E isso realmente se torna muito maçante ao longo do tempo. Bom, vamos falar um pouco sobre o combate do jogo. Isso é uma coisa que eu achei bem legal, mas depende. Se tu é aquele tipo de pessoa que não gosta de stealth, esse jogo definitivamente não é pra ti. No jogo, a gente tem 3 formas de blaster, né? E cada uma delas tem seus aspectos diferentes e únicos. Então, por exemplo, eu vou citar 2 aqui para não dar tanto spoiler assim, mas tem a padrão, que é um tiro de repetição, que dá uns tiros de blaster ali normal. Nessa segunda forma, a gente tem que são tiros repetitivos. Então, é como se teu blaster virasse uma metralhadora. E isso é divertido, só que muitas vezes tu não pode usar isso, porque tem várias missões de invasão onde tu tem que entrar na base e tu não pode ser visto. Se tu é visto, tu perde a missão. E isso se torna um pouco chato ao longo do jogo. Mas tem formas de contornar isso. Eu particularmente descobri que se tu desativa todos os alarmes da base, tu consegue ficar livre. Tu pode literalmente descer o sarrafo em todo mundo, que não vai ter problema em falhar a missão. O difícil é tu achar todos os alarmes, né? Então tu tem que ir bem devagar até eles, e aí sim tu pode se divertir. Em contrapartida, em outras missões, eles não têm esse pré-requisito. Só precisa ir até a base e pegar um objeto específico. Nisso tu pode sair descendo o sarrafo em todo mundo, e aí sim é divertido. Aí a gente tem aquela legítima experiência que a gente queria, que é ter um jogo da Ubisoft que não tem um Jedi, e a gente consiga só sair atirando de blaster em todo mundo ali, fazer uma mecânica da hora, desviar, esse tipo de coisa. Ninguém nos contraria e vive! Por aqui! Outro pulo interessante que eu curti bastante é o combate com as naves e a nave em si, né? Então, por exemplo, quando tu libera a nave daquele e tu sai pro espaço a primeira vez, todo mundo esperava aquela sensação Starfield, né? Legal, hora de ir. Eles conseguiram camuflar isso de certa forma muito bem. Existe até a tela de load, mas eles só camuflaram, que é aquilo que todo mundo queria, então tu não tem aquela sensação de estar numa tela de carregamento no meio disso. Fora isso, na parte do espaço, é bem divertido também. Tu consegue pegar a tua nave e sair atirando ali contra o Império, né, e esse tipo de coisa, ou contra os próprios mercenários, né, dos cartéis. E as missões são até legais, mas tem que tomar cuidado porque até certo ponto é divertido, mas se tu ficar fazendo só missão no espaço, tu vai ver que é bem repetitivo e maçante. É aquilo, o jogo tem que ter aquela mescla, senão realmente ele fica sempre nessa mesmice, né? Bom, vamos falar um pouco sobre o que eu achei da performance e qualidade gráfica do Star Wars Outlaws no PS5. Tecnicamente, o jogo é bonito realmente, mas ele tem muitos bugs visuais e esse tipo de coisa atrapalha. Fora que no PS5 é visível também, uma coisa que eu notei no Jedi Survivor também, que é aqueles pixelzinhos que ficam ao redor do personagem. E eu joguei no modo performance a 60 FPS e é visível a tecnologia do Frame Generator ao redor dos personagens e do cenário. Então tu consegue ver uns mini frames, pixels na verdade, né, ao redor das coisas. Isso é muito feio e estraga um pouco a experiência. Principalmente à noite o jogo fica bem estranho. De dia é maravilhoso, muito bonito, mas de noite é péssimo. Fora que também eu tive 3 crashes durante o jogo, né? Justamente teve um momento que eu peguei o míssil ali, atirei e o jogo crashou. Infelizmente eu não consegui mais jogar. Se tu não te preocupa com isso, já tá acostumado com os bugs da Ubisoft, até que tu vai achar normal. Mas não é uma experiência 100% legal. Bom, eu recomendo Star Wars Outlaws. Depois de mais de 15 horas jogando Star Wars Outlaws, os pontos negativos superam os pontos positivos. Então eu particularmente não recomendo o jogo. Se tu é muito fã de Star Wars, assim como eu sou, tu vai gostar do jogo. Claro, com todos esses pontos que eu citei antes, tu tem que prestar atenção. Mas se isso pra ti não é um problema, realmente tu vai curtir esse jogo. E é uma experiência até que legal. Mas no geral o jogo tropeça em muitas coisas importantes que pra mim são essenciais. Assim como jogabilidade, enredo e todas as referências de Star Wars que poderiam ter muito mais. Então é isso. Se tu já jogou o jogo ou tá pensando em jogar,
Conta aqui pra mim embaixo o que tu tá achando do jogo. Deixa o like, um comentário. Valeu, falou.